Bom, pessoal do segundo ano, nós vamos dar continuidade, então, no nosso projeto, né, de clientes que a gente tinha criado aí, né? A tela, já fizemos a rotina de cadastro e agora a gente precisa fazer, né, mostrar registro na tela. O mostrar registro na tela nada mais é do que fazer a consulta aos clientes que eu tenho cadastrado, né? Então, por exemplo, quando eu rodo meu programa aqui, né, meu programa rodando, posto em execução, eu vou digitar o código de um cliente já existente, vou dar Enter, e aí ele mostra o registro na tela. Essa programação já está junto com parte da programação do cadastro, porque se, por exemplo, eu digitasse aqui um código de cliente que não fosse cadastrado ainda, não estivesse cadastrado, ele ia liberar os dados para mim e mostrar somente o botão confirme e cancela. Visto que esse registro aí, né, do cliente 1 já está cadastrado, e aí o que ele fez? Ele mostrou o registro na tela para o usuário, mostrou os botões de alterar, excluir como opções agora de manutenção que ele pode fazer nesse registro, e o botão cancela. O botão cancela, como eu já tinha falado na videoaula passada, ele serve para deixar a tela em estado inicial, né? Sumir com os botões que estavam aparecendo, limpar as caixas de textos dos campos e aí posicionar o cursor na caixa do código do cliente, no campo do código do cliente ali. Então, como é que fica isso dando continuidade à explicação da aula anterior? Repetindo, digito um código de cliente que já existe. Aí, vamos para a lógica que eu já expliquei na videoaula passada. Eu digitando um código de cliente, quando eu dou Enter, pressiono Enter aqui do teclado, ele vai montar um SQL que vai contar quantos clientes tem no banco com o código 1. Nesse caso, em se tratando de ser chave primária, eu vou ter um registro de cliente cujo código é o número 1. E aí o que ele faz? Se eu tenho 1, aí ele vai cair naquele if, né? Que vai testar lá quantos registros ele retornou do select count, né? Da quantidade de registros que eu tenho. E aí ele vai dizer que tem 1. Tendo 1, aí o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o registro que está na tabela e trazer para a tela. E aí tem uma manhãzinha que a gente vai aprender a trabalhar com o registro antes de pegar ele lá no banco e mover para a tela. Tem um cara intermediário disso daí que vai fazer essa mediação entre tela e tabela para mim. Tá? A gente já vai explicar sobre isso. Bom, vamos olhar a programação aqui então. Olhando aqui o Enter, né? o keypress dessa programação aqui. Voltando aqui, então, quando eu pressiono Enter, né? O que eu havia falado com vocês na videoaula passada é que ele vai fazer o quê? Ele verifica se é um número que está sendo digitado, né? Não sendo, ele passa adiante, e aí no que ele passa adiante, a mesma coisa. Para eu ter acesso a registro que eu tenho gravado, também eu tenho que criar um objeto de conexão, ou seja, uma ligação entre a minha tela e o meu formulário. Essa ligação, como eu disse, é feita pelo objeto conexão, que aí ele fica sabendo quem é o banco que vai ser acessado, tá? Que vai ser acessado, escutem bem isso, vai ser acessado. Em seguida, eu peço para ele contar quantos registros tem aquele código que eu digitei. Por exemplo, eu digitando na caixa de texto, nessa caixa de texto aqui do txt code cli, que é essa caixa aqui, ó, txt code cli, tá aqui o nome dela. Então, digitei o código 1 aqui, o que ele faz então no início aqui, ó? Deixa eu só posicionar aqui, vamos lá. Então, o que ele vai fazer inicialmente? Ele vai contar, count, da tabela de clientes, quantos clientes tem o código 1, ou seja, em se tratando de code CLI ser chave primária, ou não tem, ou tem. No caso ali vai ter, porque vai ter um código de cliente que tem o código 1. Né? E aí eu defino que esse objeto comando aqui, o tipo dele é de tipo de texto, né? Porque eu vou executar uma instrução SQL do tipo texto. Aí eu falo para ele, cria
a conexão abre o banco de dados, né? Então, conexão.open abre o banco, para isso que serve o conexão.open, e execute nonQuery. Execute nonQuery, o que ele vai fazer? Ele vai executar a última instrução definida por mim de SQL, ou seja, que é essa daqui, né? Anterior a esse execute nonQuery, eu tenho essa linha de comando, que faz o quê? Conta quantos registros tem. Aí eu preciso saber o total de registros. Para eu saber o total, conforme eu já havia falado para vocês também na videoaula passada, quem retorna, quem traz para mim essa quantidade é o execute escalar. Quando eu uso uma instrução select com count, com AVG, com sum, né? O que ele faz? Ele retorna uma quantidade, ou quantidade de registro, ou soma de uma determinada dado de campo, ou média de um determinado, né, coluna da minha tabela. Então é alguma coisa desse tipo. Então o count aí no caso, ele está contando quantos registros de cliente que tem o código 1. Nesse nosso caso, como eu falei, tem 1. Então aí o que ele testa aqui? Ó? Quem faz isso? O execute escalar. Então 1 é maior ou igual a 1? É. Ou seja, eu tenho um registro. Aí o que ele vai fazer? Ele vai montar uma instrução select, redefinindo o command text aqui. O command text até então, né, porque era do tipo texto, command text era esse select. Aí eu vou redefinir, eu vou criar um novo select. Só que agora, ao invés de usar count, eu coloco um asterisco, ou seja, eu estou falando para ele que eu quero que ele puxe para mim quem? Olhando aqui à esquerda, aqui, ele vai pegar o código do cliente, o nome do cliente, salário CLI, sexo e nascimento CLI. Isso é representado por quem no SQL? O asterisco, né? Então, se eu quero todos os dados de clientes, eu indico aqui asterisco. Quais os registros eu vou querer? Qual o registro eu vou querer? De clientes, onde o código do cliente seja igual a esse mesmo código que eu testei aqui em cima, né? Ou seja, então eu estou pedindo para ele trazer para mim agora, filtrar para mim agora todos os dados do cliente 1, que é o que eu testei aqui. Quantos clientes eu tenho com código 1? Ah, tem 1. Ah, então filtra. Esse select aqui vai fazer isso. Ah, então agora filtra os dados dele. Pega o código, o nome, o sexo, o salário, né? E a data de nascimento. É isso que essa instrução vai fazer. Agora, gente, prestem atenção. Vou voltar lá para a nossa apresentação, né, que eu tinha apresentado para vocês. E aí entrou aqui, né, como eu tinha falado na última videoaula para vocês, esse papozinho aqui que eu tenho um objeto chamado registro. O que é esse objeto chamado registro? Aqui eu tenho a tabela física, né, dos códigos de cliente que eu tenho cadastrado, por exemplo. Aí o que ele vai fazer? Quando ele tiver que trazer algum registro que está nessa tabela física aqui para a minha tela, eu tenho que criar uma tabela temporária, que aí eu dou um nome para ela de registro na minha programação ali, tá? Nessa programação que eu criei uma tabela temporária chamada registro, tá? E aí o que ele faz? Ele pega esse registro que eu quero mostrar na tela e joga nessa tabela temporária. E da tabela temporária eu jogo na tela. Ou seja, como que funciona então essa tabela temporária? E aí vai ter atrelado a esse método read que eu falei. Primeiro, eu tenho que criar o objeto registro, né, que é a tabela temporária. E aí eu falo para ele que ele é do tipo SQL Data Reader, ou seja, ele é uma tabela que vai guardar dados filtrados de leitura, select, de instrução SQL, né? Ou seja, SQL Data Reader, né? Ou seja, resultado de SQL, dados de SQL de leitura. E aí eu falo para ele o seguinte, nessa tabela você vai guardar quem? Olha só o que está ali, igual a comando.executeHeader. Comando quem que é? Comando é esse comando aqui que eu defini. Ou seja, os dados. Quais são os dados? Código do cliente, nome do cliente, salário do cliente, sexo do cliente, nascimento do cliente. Ele vai criar uma tabela temporária com esses campos também.
tá? Porque vai ser exatamente todo o registro do cliente 1, eu quero que ele traga para essa tabela. Ou seja, ele vai criar uma tabela temporária com esses mesmos campos, só que essa tabela temporária não vai chamar cliente, ela vai chamar registro. Tudo bem? Então, registro é o nome da tabela que eu vou jogar os dados que vão estar na tela. Quando ele executa essa linha aqui, ou seja, comando execute header aqui, o que ele faz? Ele faz o filtro desse registro e joga na minha tabela, tá? E aí, ele entra nisso daqui, ó, nesse trechinho de programação. O que vem a ser o try catch? Que é isso daqui, você percebe que toda essa minha programação aqui está dentro de um try catch. O que significa? Que se ele travar em alguma dessas linhas de comando aqui, ele vai me mostrar uma mensagem de erro e não vai travar o meu programa. Tá? Ou seja, então vamos por partes agora. Ele criou a tabela temporária e jogou o registro que ele leu do cliente 1, ele jogou nessa tabela registro. E da tabela registro eu vou falar para ele assim, ó, lá na tabela registro, read. O que é esse read agora? Como funciona isso? Eu tenho a minha tabela física. Quando eu dou registro.read, olha o que ele vai fazer. A minha tabela registro temporária é essa. Ele criou uma cópia, só que vejam bem, nessa tabela registro, eu só tenho código do cliente, nome do cliente, salário do cliente, sexo e nascimento CLI do cliente 1, que foi o que eu procurei na tela, né? E aí o que ele faz? Quando eu uso o read, ele faz isso, ó, registro.read, ou seja, ele cria um ponteiro que vai apontar para esse registro, esse primeiro registro da minha tabela. Quando ele aponta para esse registro, significa o seguinte, eu posso pegar os dados desse registro e mostrar na tela. Então, eu estou apontando para o registro na tabela temporária 1, do código do cliente 1, então eu vou pegar o código dele, vou mover para a tela, vou pegar o nome, mover para a tela, vou pegar o salário, vou mover para a tela, vou pegar o sexo, mover para a tela e a data de nascimento, mover para a tela. Aí eu faço a consulta. Então, voltando para o meu programa aqui, como que eu faço isso? Registro.read, ele aponta lá para aquele registro. Apontou, né? Leu o registro, filtrou o registro, leu o registro. No que ele leu o registro, o que ele vai fazer? Ele vai exibir o registro na tela. Como que ele vai fazer? No campo nome da minha tela, no txt nome.cli.text, ele vai pegar da tabela registro o dado que está no item nome cliente. Ou seja, ele vai pegar o nome do cliente aqui, Alberson Vander, como está aqui, ó, e vai mostrar no campo da tela. Ou seja, aqui eu estou movendo os dados da minha tabela temporária, mostrando, né, para o usuário, mostrando o dado do nome do cliente no campo do nome do cliente da minha tela, do meu formulário, né? Então, isso aqui, ó, como está dizendo aqui, ó, vai exibir o registro na tela, pega o que está na tabela temporária e joga no campo da tela. A mesma coisa com o salário, ele pega o salário que está no campo salário da tabela registro, ou seja, item salário CLI, eu estou me referindo ao seguinte, ao campo, ao atributo salário CLI na tabela temporária registro e mostrando no campo da tela chamado txt salário CLI, na propriedade text, né? Aí vai entrar um outro macetezinho. Eu testei aqui, se no campo sexo tiver a letra M maiúsculo, o meu combo do cliente, no text dele, vai receber masculino. Caso contrário, se tiver feminino ou F, né, gravado lá no campo da tabela, que aqui no caso, por exemplo, ele tem nessa tabela temporária a letra M do sexo gravado, que quer dizer masculino. Ou seja, ele vai exibir no CBO, no meu combo aqui no meu formulário, a palavra masculino no text dele. E aí, como é que faz para o nascimento? Nascimento é a mesma coisa. Eu vou pegar do campo nascimento da tabela registro, ele vai exibir no text do meu campo da máscara. Ou seja, aqui, ó, nessa máscara aqui vai ser exibido a data do meu nascimento.
Quando ele fez isso, o que eu faço logo em seguida? Mostro os botões de cadastrar, de alterar, de excluir e de cancelar. Rodando o programa, vamos ver, olha. Vamos fazer ele rodar aqui passo a passo para vocês verem como é que o negócio vai funcionar, né? Então, vou rodar o programa, né? E aí eu vou digitar, então, o código 1. Vou dar Enter. Quando eu dou Enter, ele vai começar a executar aqui. Olha aqui, quando eu passo o mouse, ó, no caminho conexão, ele já indica para mim onde está meu banco de dados. Olha lá, o loja MDF aí nessa caixinha que ele mostrou aqui, ó. Você percebe aqui, ó, loja MDF. Ou seja, vou rodando o meu programa, né? Vou F11, 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 rodando, e agora ele vai abrir o meu banco de dados. Qual o banco de dados? O que está definido no conexão. Lembrando que aqui ele criou o objeto comando e definiu que ele vai contar quantos registros tem o código 1. Quer ver? Ó, se eu passar o mouse aqui, tá vendo aqui? Ó, ele está mostrando aqui para mim, ó, que o text do txt code cli é 1, ou seja, ele vai contar quantos registros tem o código de cliente igual a 1. Continuando o meu programa, olha aí, ele abriu o banco, que é o conexão, né? E aí agora ele vai executar o que está definido de SQL no meu objeto comando. Meu objeto comando quem é? Esse cara aqui. E aí ele vai contar. Vamos ver. F11, rodou. Contou. Agora eu tenho que perguntar para ele quanto que o execute escalar retornou de registro para mim, ó. O meu execute escalar, olha aqui, ó, isso aqui, ele está retornando, vamos ver se dá para aparecer aqui, ó. Ele retorna, aqui ele não vai mostrar para mim, mas ele vai retornar 1, né? Ou seja, tem quantos registros de código de cliente lá? Ele vai retornar 1. Então, 1 é maior ou igual a 1? Olha o que vai acontecer, ó. Aí ele vai redefinir para ele puxar os dados desse registro que tem o código igual a 1, F11 no meu teclado. Ele vai criar a tabela temporária, que é essa tabela que ele criou aqui, ó, ele já tem naquele momento criada. Quando ele executa essa linha aqui, ó, de registro, as SQL Data Reader, ou seja, os dados filtrados vão ser derivados de quem? Do comando execute reader, ou seja, ele traz o código 1 para cá, o nome Alberson para cá, salário para cá, sexo para cá e nascimento para cá, tá? Ou seja, ele filtrou, criou a tabela temporária e automaticamente já puxou o dado do cliente 1 para cá, porque é o que eu estou buscando. E aí, olha bem agora o que acontece. Registro.read, ele apontou para esse registro. Tudo bem? Quando ele aponta para esse registro, lembrem-se daquilo que eu falei para vocês. Ó, esse aí é para eu identificar o código do cliente de agora para frente, é registro. Na minha tabela de registro eu tenho o código do cliente. Na minha tabela de registro eu tenho o nome do cliente. Na minha tabela de registro eu tenho aqui não é nem nome, tá, gente? Aqui é salário CLI. Vou colocar aqui, ó. Vamos alterar aqui já para ficar legalzinho isso aqui para salário CLI, né? Esse aqui então é o meu salário CLI, certo? Vamos apresentar de novo aqui. Então, eu tinha isso, apontei para o registro. Minha tabela de registro, campo, código de cliente. Minha tabela de registro, com campo, nome do cliente. Minha tabela de registro, salário do cliente. Minha tabela de registro, campo, sexo. E minha tabela de registro, campo, nascimento, CLI, né? Nesse caso, então, o que eu vou fazer aqui no meu programa? Ó? Tabela de registro. Item, nome do cliente. É a mesma coisa disso que eu tinha acabado de apresentar aqui para você. Minha tabela de cliente, nome do cliente. Mas espera aí, por que eu não puxei o código do cliente primeiro? Porque o código eu já digitei. 1, Enter. O 1 está lá, ele travou o campo da chave primária. Não tem como mudar mais. Está lá o 1. Então agora só basta eu trazer o nome, o salário, o sexo e a data de nascimento dele. E é o que eu vou fazer agora. Então, ó, se você perceber aqui, ó,
percebam aqui, o text deste campo está vazio aqui, ó, está vazio, tá vendo? Vou rodar, vou continuar a execução. O que ele trouxe agora para o text? Olha lá, Alberson Wander. O que eu tenho no salário? No salário, eu continuo não tendo nada. Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer agora para mim o salário do cliente. Então, F11, executou. Agora, ele vai ver o que eu tenho nesse campo do sexo aqui, ó, na minha tabela de registro. O que eu tenho nesse campo do sexo aqui, ó? Eu tenho a letra M maiúsculo. Então, ele vai ter que entrar e colocar no text deste meu combo, que está vazio aí, ó. Vocês podem ver aqui que quando ele aparece aqui, está vazio aqui para mim, né? Então, ele vai executar, pôs o masculino lá, vai trazer a data de nascimento, vai mostrar os botões cada alterar, excluir e cancelar, e aí, registro.close. O que o registro faz? Esse registro.close, ele fecha aquela tabela temporária que estava na memória, tá? Então, fechou. E aí, fecha também a conexão, conexão.close, ou seja, fecha o banco. Não vou precisar mais dele agora. Se a gente continuar a execução do programa, aí, ó, o que aconteceu? Mostrou os dados. Cancela, limpou, né, como a gente já tinha aprendido. Eu vou parar aqui, só vou tirar essa marca de interrupção e vou rodar o programa. Perceba o que eu falei para vocês aquela hora que eu expliquei. Já está digitado. Se eu der Enter, ele tem que trazer o nome, o sexo, o salário e a data de nascimento. Por isso que eu não precisei trazer o código do cliente para cá, mover o dado da tabela temporária para a tela, porque ele já está aí, ó, Enter, trouxe, tudo bem? Ou seja, esse trechinho de programa que eu ensinei para vocês, ele faz a consulta registros de uma tabela, tá bom? Então, essa videoaula foi para explicar para vocês como funcionava a consulta de registro. Então, nós já temos feito cadastro e tenho feito a consulta, tá? Lembrando que consulta e cadastro estão dentro de um mesmo evento. Quero cadastrar um registro novo. 3, Enter. Você percebeu que eu dei o Enter? Está dentro aqui, ó. Então, vamos mostrar agora aqui, relembrando da videoaula passada. Tá? Na videoaula passada, quando eu pressionava Enter aqui, ó, essa programação está verificando se foi o Enter pressionado no evento KeyPress, hein, gente? No evento KeyPress. Então, foi o Enter que foi pressionado? Foi. Verifica se é número, o valor da chave primária que eu estou digitando. É número? É. Então, vamos criar o objeto conexão, que vai referir a qual banco de dados que eu vou estar trabalhando, e conta quantos registros eu tenho com aquele código. Quando não tiver registro cadastrado, só relembrando, ó, se o execute escalar não for pelo menos 1, significa que não tem registro cadastrado. Ele vai para o else aqui, ao invés dele consultar o registro, ele vem para esse else e cria, né? Abre aqui, trava a chave, libera os campos, confirma e cancela, aparece. Botão é igual a 1, lembra do papo do botão lá? Quando eu vou clicar no botão confirma, ele vai definir que a operação que eu quero fazer é cadastro. Por quê? Porque o botão é 1 que eu defini aí. E aí coloco o foco no campo do nome do cliente para eu começar a cadastrar o meu registro. Em se tratando de não existir o registro, ou seja, ele não vai fazer mais esse else aqui. Ele vai fazer o quê? Se tiver o registro, ao invés de liberar os campos para cadastro, ele vai trazer o registro, filtrar primeiro numa tabela temporária chamada registro, vai para o primeiro registro e exibe esse primeiro registro na tela, que é esse trechinho que eu selecionei. E aí libera o botão alterar e excluir e o cancela. Quando um registro está na tela, cancela quer dizer, já consultei, limpei, limpa aí, ok. Agora, quando o registro não está na tela, confirma ou cancela. Por quê? Porque é cadastro. Registro está na tela, apareceu o alterar ou excluir ou cancela. Alterar ou excluir, que aquele registro que eu chamei para consulta, eu posso também alterar e posso também excluir, que é a próxima videoaula que a gente vai tratar agora. Falado, gente? Espero aí que tenham entendido o conteúdo, né? Como funciona a programação para buscar um registro da tabela e exibir ele na tela, que é
foi o assunto tratado nessa videoaula. Tudo bem? Bons estudos para vocês aí. Espero que exercitem isso que estão aprendendo a partir dessa videoaula também.